Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre calorimetria, certo? Então a gente vai ver agora a parte do calor. Na aula passada eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa e agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, certo? Então vamos lá. Então primeiro, nós vamos estudar a definição de calor. Então, calor é energia térmica em trânsito entre corpos que possuem diferentes temperaturas. Como que é isso? Na prática, eu vou passar um exemplo para a gente entender um pouquinho mais. Se eu tenho um corpo A, um objeto A, que está a uma temperatura de 100 graus Celsius, e um corpo B, que está a menos 20 graus Celsius. Esses dois corpos têm as mesmas dimensões, tá? Eles são do mesmo tamanho, peso e tudo mais. Só que um está a 100 graus Celsius e o outro está a menos 20 graus Celsius. Se a gente pegar esses dois objetos e encostar um objeto no outro, o que vai acontecer? A temperatura do maior ele vai passar para... A temperatura do maior não. A temperatura do objeto que está mais quente, que tem maior temperatura, vai passar para o objeto que tem menor temperatura, certo? Esse processo de transferência de energia, de transferência de temperatura, a gente chama de calor. Tá? Então, calor não é temperatura. Temperatura é uma coisa, calor é outra coisa. O calor é esse processo, é a transferência de temperatura de um objeto para o outro. Essa que é a definição de calor, certo? Daí nós temos agora equilíbrio térmico. O que é um equilíbrio térmico? Admitindo que os corpos no exemplo anterior estão num recipiente termicamente isolado, haverá passagem de uma parte da energia térmica apenas do corpo mais quente para o mais frio, até que os níveis de energia térmica dos corpos se igualem. Quando os níveis de energia térmica se tornam iguais, diz-se que os corpos estão em equilíbrio térmico, ou na mesma temperatura. Então vamos para o exemplo. Então, o mesmo corpo A 100 graus Celsius e o outro corpo B a menos 20 graus Celsius. Então, está um bem quente, e um outro bem gelado. O que acontece aqui? A temperatura do corpo A, desse objeto A, é maior do que do objeto B, certo? Bem óbvio isso. Então, mesma coisa. Se a gente encostar esses dois objetos, vai haver essa transferência de energia, de temperatura, que é o calor que a gente falou. Quando vai ter essa transferência, o que vai acontecer? Os corpos eles vão se igualando na temperatura. A temperatura do A ela vai diminuindo e a do B vai aumentando. E elas vão continuar nesse processo até que os dois corpos tenham a mesma temperatura. Então a gente fala que esses dois corpos estão em equilíbrio térmico. Tá? Então, quando os dois estão na mesma temperatura. Tá? Quando houve esse processo, essa transferência, que é o calor, transferência de energia, e os corpos ficaram com a mesma temperatura. Sistema de medidas do calor. A quantidade de calor é medida no Sistema Internacional na unidade Joule, J. Embora se utiliza ainda largamente a unidade de caloria. A mesma caloria que a gente vê nas embalagens, que a gente fala tanto, um alimento tem tantas calorias. É essa mesma caloria. Que foi concebida quando ainda não se entendia calor como energia. Então, antes de dar essa definição que calor era uma energia, usava-se a caloria. Então, hoje, a gente acabou continuando utilizando esse sistema de medida. Mas o certo é se usássemos o Joule, tá? Que é o J. Então, a caloria é uma unidade de medida de calor e, portanto, de energia,
certo? É uma medida de energia. Então, o joule, ele se relaciona com a caloria pela relação. Uma caloria é igual a 4,2 joule. Guardam bem esse valor, que vai ter exercício depois mais para frente, que provavelmente vai ter que fazer essa conversão, né, de caloria para joule. Agora a gente vai ver um pouquinho da propagação de calor, os tipos de propagação de calor. Então, a lei geral a respeito da transmissão do calor afirma que o calor se propaga sempre no sentido da maior temperatura para a menor temperatura. Importante salientar que o calor é a troca de energia e sua transferência pode ocorrer de 3 maneiras. Então, quais são essas 3 maneiras que pode ter a propagação de calor? A primeira é a condução térmica, a segunda, conversão térmica e a terceira, irradiação térmica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses 3 itens, dessas 3 propagações de calor, certo? Primeiro, a condução térmica. A condução é um processo de propagação de calor que se dá por transferência de energia entre as partículas. Desse modo, ela necessita de um meio para ocorrer. Esse processo pode ser percebido quando se aquece uma das extremidades de uma barra metálica. Então aqui o exemplo. Observem esse desenho. Nós temos aqui uma vela que está aquecendo, né, uma das extremidades dessa barra de metal. Quando ela se aquece, o que acontece? Ela não vai aquecer a barra de metal por inteiro. Ela começa aquecendo essa extremidade e ela vai agitando as moléculas, e essa agitação vai passando para as outras moléculas até chegar na outra extremidade, aí esquentando toda a barra metálica. Esse processo, então, a gente chama de condução térmica. Então, existem materiais dos quais os metais são os melhores exemplos, que conduzem bem o calor, sendo chamados de bons condutores térmicos. Então, o metal é um bom condutor térmico. Outros materiais são considerados maus condutores ou isolantes térmicos, tais como a lã, o vidro, a borracha, o papel, o isopor e outros. Então, esses são os isolantes térmicos. E os bons condutores, um exemplo prático é o metal. Beleza? Vamos continuar. Agora a gente vai falar da convecção térmica. A convecção térmica, o que fala aqui? Para que ocorra a convecção, também é necessária a existência de um meio de propagação, geralmente um fluido, líquido ou gasoso. Então, essa propagação é utilizada muito nos líquidos, tá? Então, ela é uma conversão dos líquidos, onde está na parte líquida ou gasosa. Esse processo de propagação de calor acontece devido ao surgimento de correntes de convecções nos fluidos. Então, temos lá, nós temos aqui uma panela, né, com água e está sendo aquecida embaixo. Então, embaixo a água está quente. Então, esses fluidos que acontecem dentro desse recipiente vai fazer que haja uma troca de temperatura e uma conversão térmica. Esse tipo de conversão térmica dos líquidos a gente chama de convecção térmica, certo? Então, ela é a propagação térmica dentro dos líquidos, é a convecção. Ainda falando da convecção térmica, vamos ver algum exemplo. A convecção térmica tanto é fundamental que nas geladeiras, por exemplo, o congelador fica em cima. Por que o congelador fica em cima da geladeira? Você já se perguntou por que o congelador fica na parte superior da geladeira? Então, é devido à convecção que o congelador fica na parte de cima da geladeira. O ar mais próximo ao congelador é mais frio e, portanto, mais denso.
Assim ele tende a descer, resfriando o restante da geladeira. Então, como o ar frio ele é mais denso, ele desce, e o ar quente sobe, porque ele é mais leve. Então, por isso que a gente coloca, né, é fabricado os congeladores na parte de cima da geladeira. Outro exemplo também é o ar-condicionado. Também, se a gente colocar o ar-condicionado na parte inferior da parede, ele não vai esfriar todo o ambiente. Ele tem que estar sempre acima da parede, né, lá no alto. Porque daí o ar gelado sendo mais denso, ele vai descer e o ar quente vai subir. Então daí a gente vai conseguir a ventilação total do ambiente. Então, esse tipo então de propagação de calor é a convecção térmica. E por último, vamos ver a irradiação térmica. Vamos ver o que fala. Diferentemente da condução e da convecção, a irradiação não precisa de meio para ocorrer, pois a energia térmica neste processo é transferida por ondas eletromagnéticas, que são capazes de propagar-se no vácuo. Então a irradiação térmica é isso, ela transfere o calor por radiação, certo? Por ondas eletromagnéticas. Então esse tipo de propagação a gente chama de irradiação. Então é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente está na frente do fogo, né, que a gente sente o calor na frente dele, esse calor que está vindo dele, ele vem por radiação, né, por ondas eletromagnéticas. Então esse tipo de propagação de calor é a irradiação. Agora vamos ver aqui outro exemplo, é o forno micro-ondas, né? O micro-ondas também é por ondas magnéticas, ele também passa, né, transforma essas ondas magnéticas, né, em calor e podendo aquecer assim os alimentos. Então é muito usado dentro do micro-ondas. Esse é um exemplo bem forte, é o micro-ondas que usa a irradiação térmica para propagar o calor. Ok? Então essa aula é mais uma aula teórica. Depois eu vou passar... Aliás, no roteiro de vocês tem algumas atividades para ser feitas, pouquinhas perguntas, que também vão ser respondidas no formulário, tá? Online, mas lá no roteiro estão todas as explicações, certo? Qualquer coisa estou à disposição. Obrigado e bons estudos!